Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio vamos até Portugal, esse país que recebe tantos brasileiros e brasileiras. Vamos conversar com a Andrea Prestes, que trabalha com pesquisas clínicas em Cascais, uma cidade próxima de Lisboa e que tem lindas praias. A Andrea se formou em nutrição e acabou caindo meio que de paraquedas nessa área de pesquisas clínicas. Hoje ela trabalha lá em Portugal fazendo testes com medicamentos para câncer. Além de coisas interessantes sobre a carreira dela, André contou pra gente também algumas coisas legais sobre como os portugueses veem os brasileiros e como ela cresceu na carreira lá, sendo que muitas vezes a gente tem uma impressão de que, sendo estrangeiro e morando fora, o pessoal vai ter algum tipo de preconceito. Pode até acontecer, mas o caso dela foi bem diferente. O fato dela ser brasileira não interferiu em nada e ela sente que, muito pelo contrário, isso acabou até ajudando em alguns aspectos. Para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, que acha que manda bem no português, né? Estamos tentando até hoje, né? Mas agora, ora pois, porque estamos em Portugal. E aí, Andréia, tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aí. Obrigada. Então, Andréia, a gente queria saber, a primeira pergunta é como que você chegou aí, na verdade, né? Porque de onde você veio e como que você acabou chegando aí em Portugal? Bom, eu sou brasileira, né? Eu nasci, fui criada em São Paulo, eu morava em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Opa, e eu... Opa! Também. Sou de São Bernardo, olha lá, tudo do ABC. E eu tinha muito essa vontade de viver um tempo fora, até porque eu tenho 2 filhos, tenho gêmeos, eles têm 12 anos, e eu sempre quis que eles tivessem essa oportunidade. A gente é uma família que ama viajar e viajou aí várias partes do mundo, e eu tinha isso, essa vontade de ter um período fora. E eu me apliquei em algumas posições pela própria empresa, mas acabou não rolando. E aí surgiu uma oportunidade através até do meu marido, que ele tinha uma possibilidade dele vir pelo trabalho dele, só que eu acabei vendo que era mais negócio para mim eu dar entrada no meu próprio visto, que Portugal tem algumas oportunidades, são vários tipos de visto, então tem para quem quer abrir algum negócio aqui, enfim, tem uma infinidade de tipos de visto pra gente aplicar por nós mesmos, e eu vi que tinha um visto para pessoa que tem rendimentos próprios. Então eu fui até o consulado, tudo por mim mesma, e apresentei todos os meus documentos dizendo porque na minha área nós podemos trabalhar home-based. Então eu pedi na empresa para eu ficar, que eu trabalhava lá no Brasil, para eu ficar um período aqui em Portugal, trabalhando daqui. E a empresa disse ok, e eu apresentei esses documentos no consulado e falei, olha, eu tenho meus rendimentos, eu vou pra lá com o meu trabalho e não vou ser uma homeless em Portugal, é mais ou menos isso que você tem que apresentar. E aí eles me deram um visto, e esse visto que eles dão aqui te permite trabalhar o exercício profissional. Então, quando eu cheguei aqui, com esse visto que eu apliquei por mim mesma, tudo eu custeei, cheguei aqui, tive que procurar uma casa, escola para os meus filhos, foi meio que uma aventura, mas uma aventura calculada, e aí no final a empresa quis que eu voltasse à minha empresa, ela acabou não autorizando que eu ficasse mais que 6 meses vivendo de outro país, que eles ficaram com receio de ter alguma implicação legal para eles, uma vez que eu acabava, meu salário era no Brasil, eles ficaram com receio, e eu acabei me aplicando por uma posição aqui e acabou rolando, me fizeram uma oferta de trabalho linkado aqui em Portugal e acabei ficando. E André, qual é a sua formação? Olha, minha formação é em nutrição, a área que eu trabalho, a grande maioria é farmacêutico, mas eu sou nutricionista, eu acabei caindo meio que de gaiato nessa área. Eu trabalhei em nutrição clínica por muitos anos, eu me formei em 97 e por anos eu trabalhei em nutrição mesmo. Eu trabalhava no Einstein, em São Paulo, e lá eu comecei a ter os primeiros contatos com a pesquisa clínica. E aí eu vi que era bacana, que era uma área muito interessante, porque era nesse desenvolvimento de medicamentos, oportunidade para pessoas que muitas vezes não têm outro tratamento no mercado. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa indústria farmacêutica e ela levou meu currículo e me chamaram, isso foi em 2003. E eu acabei ingressando na área e fiz carreira, amei e estou até hoje trabalhando nessa área de pesquisa, mas minha formação é como nutricionista.
Você pode explicar pra gente um pouco melhor o que é a pesquisa clínica para quem chegou agora e não sabe nem do que você tá falando? Ah, sim, verdade. Bem, pesquisa clínica, todo medicamento, antes dele chegar no mercado, ele tem que passar por várias fases de teste. Então, tudo começa com a molécula e é testado primeiramente em animais, depois passa por uma fase de teste com indivíduos sadios para ver a tolerância em humanos, até que chega a fase de testar aquele medicamento nos doentes. Então, por exemplo, se é um novo medicamento para câncer de pâncreas, então ele vai buscar pessoas que tenham aquela doença, que tenham os critérios que eles buscam para aquele medicamento, e a gente propõe para o paciente: olha, tem um medicamento aqui, a gente ainda não tem certeza, tudo indica que ele tem, porque ele já foi testado em animal, indivíduo sadio e etc. Só que aqui é uma oportunidade da gente testar, ver se ele vai ser bom para você. Então, muitas vezes os pacientes, eles querem ingressar na pesquisa porque é uma oportunidade de ajudar futuras gerações, né? Ele faz parte, assim, cientificamente, assim, que legal, eu vou poder dar oportunidade para futuras gerações de ter um medicamento de ponta. E também, muitas vezes, é uma oportunidade de tratamento. Então, tem inúmeras pesquisas, que nem eu tive um estudo recente, que era uma doença rara em pediatria, que a criança não tinha outra oportunidade. E ela participou do teste, estava numa fase da doença que ela não conseguia nem andar, e de repente começou a andar, porque realmente é um medicamento que foi promissor, como acontece também algumas vezes do medicamento não dar o resultado esperado, e a indústria farmacêutica acaba desistindo de seguir adiante com o lançamento daquele medicamento. Mas é isso, antes, qualquer medicamento que vocês veem lá na prateleira da farmácia passou por essa fase de pesquisa, e é nisso que eu trabalho. E André, por que a empresa que você trabalha hoje te contratou? Qual que é a habilidade que você tem, que você sente que você se destacou? Seja um curso ou algum lugar que você trabalhou, ou eu ia falar o idioma, né? Mas o idioma não tem, acho que tanta diferença assim no seu caso. Mas o que você tem no seu currículo que você sente que foi um destaque? Eu vejo assim, eu sou privilegiada porque essa área que eu trabalho são estudos globais, então o estudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Mas assim, na Europa, todos os estudos clínicos, eles têm que passar por um processo ético, de aprovação ética. E no Brasil, esse processo ético é muito lento, é muito burocrático, que acaba impactando muito em ter uma quantidade maior de estudos no Brasil. E na Europa isso está muito além. Na Europa, Estados Unidos, enfim, globalmente está muito adiante. Então, isso foi um privilégio estar aqui, porque eu tinha todo o background, toda a experiência que eu adquiri lá, e estou num lugar onde a pesquisa tem um número maior de estudos, mas isso, assim, é um privilégio mesmo, porque os estudos são globais, então, independente de onde eu esteja vivendo, vai haver trabalho. Mas eu acredito que a diferença, que eu acho que a gente do Brasil é muito guerreiro, cara, você conseguir trabalhar, você tem que se destacar o tempo inteiro, e você tem que provar muito trabalho para você conseguir seu lugar ao sol lá no Brasil. Então, eu acho que eu cheguei com isso muito forte. Então, só para compartilhando um pouquinho com vocês, quando a empresa que eu tava me falou que eu ia ter que voltar, eu falei, tá, mas eu fiquei só 5 meses na época que eu tava aqui. Eu falei, cara, não é o momento de eu voltar, eu não vivi ainda o que eu queria viver, meus filhos não viveram o que eu queria que eles vivessem. E aí eu comecei a me aplicar em vaga em LinkedIn, eu participei de 5 processos seletivos, eu recebi oferta dos 5, todos me chamaram. Caramba! Então eu pude escolher a vaga que eu queria, até aceitei numa outra, só que era uma vaga office-based, era em Lisboa, eu moro em Cascais, tava pegando um trânsito do caramba, e aí essa outra apareceu, eu acabei trabalhando 2 semanas na outra e migrei pra essa. Então, eu acho que esse perfil que a gente tem que se virar nos 30 o tempo inteiro, a gente acaba mostrando isso num processo seletivo e compartilhando. De idioma, na minha área, pelo menos, você tem que falar inglês muito bem, e eu vejo que aqui em Portugal isso é uma outra coisa, porque é um país de língua portuguesa, mas o glixeiro fala inglês. Então, é turista o tempo inteiro, e você vê os turistas parando o motorista de ônibus,
o gari na rua, todo mundo responde de boas. Então, o inglês, assim, se você tem vontade de mudar de país, falar, eu vou pra Portugal porque lá é português, vai dançar, porque se você quiser ser garçom, você precisa falar inglês, senão você não vai, pelo menos não vai conseguir, pode até conseguir o trabalho, mas você não vai conseguir se destacar e não vai conseguir se manter por muito tempo. Então eu acho que para conseguir meu lugarzinho no sol foi realmente ter essa desenvoltura aí que o baculejo brasileiro me ajudou. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, como que você usa o inglês no seu trabalho, no seu dia a dia aí? E como que você aprendeu inglês? Foi no Brasil ou foi depois de sair? Como é que foi isso? Como eu uso, como eu comentei, os estudos são globais, então o time tá no mundo inteiro. Só pra vocês terem uma ideia, a minha chefe, ela tá no Reino Unido, então eu tenho que falar com ela quase todos os dias, então não tem muito isso. Agora, o estudo que eu recebi, eu vou ter ele rodando na Itália, na Alemanha, na Polônia, nos Estados Unidos e na China. Então eu vou ter que falar com essa galera toda. Então acaba sendo o idioma inglês, mesmo quando eu estava na empresa anterior, que eu tinha um time do Brasil e eu trabalhava mais com o grupo da América Latina, aí a gente acabava falando mais espanhol. Mas o idioma oficial é o inglês. Então todas as teleconferências e videoconferências, etc., que a gente tem, acaba sendo em inglês. Então é o tempo inteiro. Qualquer e-mail que eu vá mandar, por mais que eu vá falar com alguém do Brasil ou aqui de Portugal, acaba se usando muito em inglês, porque esse e-mail vai ser arquivado, ele vai para o patrocinador que está patrocinando o projeto e que é provavelmente alguém de idioma inglês, então tudo acaba sendo documentado e arquivado em inglês, então eu uso o tempo inteiro. E eu aprendi o inglês de uma maneira muito sofrida, porque infelizmente no Brasil a gente não tem, né, na escola uma base boa no inglês, e eu fazia cursinhos mais simples de inglês, porque eu tinha essa noção que eu precisava, mas não me dedicava o suficiente, até quando eu ingressei nessa área de pesquisa clínica lá em 2003, que aí eu vi que o negócio era em inglês. E foi curioso que a minha irmã viveu na Alemanha por 3 anos, do ano 2000 ao ano 2003. E eu fiquei lá 3 meses com ela. Então eu tinha um inglês muito macarrônico na época, e eu fui pra lá e eu tive que me virar e fazer algumas coisas. Daí eu voltei e fui fazer o processo seletivo para entrar nessa empresa. E aí a primeira coisa foi uma entrevista em inglês. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu procurei meu professor, que fazia aquele cursinho mequetrefe, eu falei pra ele, ó, vou fazer uma entrevista em inglês. Aí ele me ajudou, treinou comigo, e aquela vivência da Alemanha acabou sendo legal, que me deu uma cara de pau, assim, sabe? Que eu sempre falo, tem que ser cara de pau, porque essa história de ficar tímido pra falar em outro idioma te prejudica muito. E aí eu fiz a entrevista, eu consegui passar, só que lá o dia a dia era difícil, porque eu tinha teleconferência, vinha o pessoal dos outros países falar comigo, e eu tinha aquela timidez, e aí eu procurei, no meu caso, ter uma professora particular me ajudou, porque eu acabava levando para ela os assuntos de trabalho, toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação, eu revisava com ela antes, algum e-mail muito importante, muito formal, e isso me ajudou, tanto que essa professora virou uma grande amiga pessoal minha, e foi assim, estudei por longos anos, e se desprender, infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas eu super acho que qualquer um que tem oportunidade faça, mas nesse momento eu já era mãe, já era casada e assim, eu falei, daí você acaba investindo suas férias para viajar com a família, né? Só que eu super encorajo qualquer pessoa a fazer um intercâmbio, porque deve ser incrível, assim, porque cada viagem, e essa minha área, eu tinha muita viagem de trabalho para fora, então eu acabava participando de muita reunião, então foi fórceps, foi puxado, mas acabou dando certo, acabou indo, e hoje eu não vou te dizer que uau, que inglês lindo, mas eu me viro muito bem, e eu lembro que uma vez eu conversei com um chefe meu americano e ele falou pra mim, olha, você se comunica perfeitamente bem. Quem me dera eu me comunicar em português como você se comunica em inglês. Então eu acho que isso foi bem um divisor de águas, assim, pra eu falar, pô, eu tô aqui pra me comunicar, não preciso falar lindo, palavras lindas. E é isso aí. Então é não ter vergonha e às vezes falar, não sei essa palavra em inglês e começo a descrever aquilo que eu quero falar. Porque quando a gente trabalha falando muito inglês, você acaba desenvolvendo um inglês muito técnico.
único, né? E na hora que você vai pra uma reunião e sai à noite pra jantar e quer falar, sei lá, das vitrines do shopping que você viu, sei lá, qualquer coisa assim. E aí? Não tendo aquele vocabulário fora do trabalho, né? Então, é não ter vergonha numa hora dessa, apontar pra aquilo que você quer mostrar o que é inglês e bora lá. Então, foi assim que eu aprendi. Sofrido, mas foi. Mas isso que você tá falando é verdade, né? As pessoas, elas têm muito medo, às vezes, de começar a falar e errar. E às vezes a gente vê gringo que vem aqui no Brasil, né, falando tudo errado, e a gente entende eles e tá tudo bem, né? Pois e a gente ainda, ai, que bonitinho ele falando, né? Não sei porque a gente se cobra tanto, né? André, conta pra gente um pouquinho agora, como que foi o começo da sua vida aí num novo país, esse processo de arrumar casa e trabalhar num lugar diferente, e mesmo as relações, né, fazer amigos e sair com o pessoal do trabalho, foi tranquilo pra vocês? Teve uma fase de adaptação mais difícil? Conta pra gente. Bom, sofrido. Quando você chega no país, você vê que tudo aquilo que você leu em 1000 blogs, em 1000 páginas de Facebook e etc, não é nada daquilo. Ainda mais assim, aqui em Portugal ficou muito uma moda, tipo, a gente brinca que é a nova, quase uma Miami aí agora do momento pros brasileiros, que o pessoal acha que Portugal é muito brasileiro, cara, muito brasileiro, que chega até a dar uma vergonha alheia às vezes, porque acaba não querendo se enquadrar na nova cultura, mas isso é outro capítulo da história. Mas assim, quando eu cheguei aqui, a gente leu muito sobre, e até para conseguir o visto tal, eu acabei procurando um advogado que era especializado nisso, então a gente veio com tudo muito certinho, e mesmo assim foi muito sofrido, porque a gente não teve um apoio de empresa, assim, né? Tá lá a sua casa já alugada, nada disso. A gente chegou, pegou um Airbnb por 40 dias, eu reservei, chega aqui, vamos lá, vamos atrás de tudo. Pra achar casa aqui foi muito difícil, porque tava num boom imobiliário muito grande. Eu queria a região de Lisboa, até por causa de trabalho, tanto pra mim quanto meu marido seria mais fácil pra gente se recolocar, se necessário, que foi até o que aconteceu, e tanto eu quanto ele acabamos seguindo um outro rumo profissional, mas eu não queria Lisboa, porque como eu vim do ABC, de São Caetano, quero uma cidade mais tranquila, eu falei, não vou me adaptar naquela loucura, assim, de cidade grande de Lisboa, e por isso a gente optou aqui por Cascais, e não achava, os caras imobiliários, os corretores mostravam pra gente uns apartamentos super caindo aos pedaços, num preço, assim, que não rolava, falei, gente, não vai dar, e aí, juro, teve momentos assim de eu pensar, vou voltar, não vai dar pra ficar aqui, eu não vou pagar essa fortuna que estão me pedindo, porque não é um preço justo. Aí depois a gente acabou de olhar muita coisa, sofremos preconceito até nesse período, teve uma casa que a gente foi ver, e a dona do imóvel, quando viu que a gente era brasileiro, começou a colocar um monte de regra pra alugar o apartamento. Eu fiquei muito brava, e falei, quer saber agora, quem não quer isso que sou eu. E aí você fala aquilo até com medo, porque a gente não tava achando imóvel, sabe? Eu falei, cara, e aí, o que eu faço? Aí não quis, e acabou sendo ótimo, porque acabou pintando, assim, da gente encontrar outro melhor e que dava pra gente pagar. Todo o processo burocrático aqui em Portugal é muito complicado. O brasileiro herdou muito bem isso dos portugueses, porque é 1000. Você vai em 1000, departamento da finança, departamento do estrangeiro, departamento do posto de saúde, e são 1000 coisas pra você resolver. Cada lugar que você vai te fala uma coisa, os próprios tugas não entram em acordo no que eles pedem pra gente. Isso, assim, aconteceu uma vez, eu e o meu marido ir no departamento de finanças, cada um pegar uma senha e a gente foi fazer a mesma coisa. Pra mim, a atendente que me atendeu, não, você não pode fazer isso. Meu marido no guichê do lado, a mulher fazendo dele. Olha isso. Nossa Senhora. Desse nível, eles são muito complicados, mas assim, você bate a cara um dia, no outro dia você resolve tudo. Eu brinco com meu marido que ele se dá muito bem, porque ele consegue tudo aqui, eu não consigo nada. Toda vez que eu vou nesses órgãos públicos, eu me ferro. Mas no fim dá certo. E escola não foi fácil no começo também, porque eu vi com aquela cabeça, assim, de brasileiro, que a escola particular é a melhor, e foi o que eu busquei para meus filhos. Eu tenho gêmeos, um deles tem necessidade especial e precisa de um apoio maior na escola. E eu fui na escola privada, nenhuma aceitou meu filho. E falava pra mim que eu tinha que levar pra escola pública. E eu achando que aquilo era preconceito também. Foi outro momento muito duro. Eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil, ninguém aceita meu filho, e aquele
drama latino. Coitado. Aí no final, falei, deixa eu ir pra essa pública ver o que rola. E realmente, incrível a escola. Ele tá sendo super bem assessorado. É algo que eu nunca tive no Brasil, pagando muita grana. Ele tá tendo aqui num colégio público uma super assistência em termos de terapia e de tudo. E ele ama a escola. No Brasil ele ia chorando e aqui ele vai rindo e feliz pra escola. Pro outro irmão, pro meu outro filho que não tem nenhuma necessidade especial, ele acabou não se adaptando bem na pública. Eu acabei colocando ele numa escola privada, que eu fiquei com medo também, porque é uma escola católica, e eu fiquei com medo porque são muito rígidos, né? Mas ele ama a escola, se deu super, super bem. Então eu tenho duas realidades dentro de casa, então eu não poderia te falar, olha, escola pública não presta, porque meu filho não se adaptou. Não, pra um, ele não se deu bem, e pro outro se deu super bem. Então é a vivência de cada um, e não é fácil no começo, e não tem sido fácil até agora, mas tem muita coisa boa também. Então, ganhos e perdas todos os dias, mas a adaptação é bem complicada. Os primeiros 6 meses foram os mais duros. Hoje eu tô com 8 meses aqui, eu posso te falar que eu me sinto um pouco mais confortável. É muito legal ir pra um lugar e não precisar mais colocar no GPS, sabe? Pequenas coisas assim, tipo, eu tô fazendo parte desse contexto. E então, é assim no dia a dia. Só uma curiosidade, os meninos, né, as crianças, eles já estão falando com sotaque de Portugal ou não? Várias coisas, tipo gírias, e até ontem o meu menino falou um negócio assim, eu falei, eita, o que é isso? E até outro dia eu fui mandar um áudio para as minhas amigas lá de São Caetano, minhas super amigas, e é porque eu tava no shopping, aquela rapariga, e não sei o que, putz, rapariga não, sai desse corpo! Como é que foi aí na questão do trabalho, de trabalhar numa empresa fora do Brasil? Como é que é a dinâmica da empresa? Como é que é a dinâmica com os colegas, assim? É normal, igual no Brasil ou é diferente? Isso é legal. Foi interessante, bem interessante isso, porque a empresa que eu vim do Brasil, logo quando eu cheguei aqui, eu já achei curioso, porque nós temos aquela tradição no Brasil de ter as festas de fim de ano, né? As festas de Natal. E a empresa me falou, olha, vai ter uma festa de verão. Festa de verão? Daí era mó festão, me levaram pra passear de bar, assim, toda a empresa, né? Foram fazer um passeio de bar, com almoço. Eu falei, gente, a empresa paga isso aqui, deles me explicaram. Falaram, olha, a gente abriu mão da festa de Natal, porque pra gente não é interessante ter uma festa de Natal no frio. A gente prefere celebrar o verão. Então isso já, pra mim, já me chamou muita atenção a diferença, assim, o quanto eles curtem essa questão do verão. E eu fui na tal festa e eu fui muito bem recebida. O pessoal ficava fazendo perguntas mil do Brasil, tipo aquele estereótipo do brasileiro, tipo, toda mulher brasileira tem cirurgia plástica? Nossa. Não. Eu, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma. E eles me receberam muito bem. Queriam me ajudar em pequenas coisas, me explicando onde era o melhor supermercado, onde eram as melhores escolas. Então foram bem bacanas comigo, eu não tive nenhum problema. E nessa empresa atual que eu tô, me chamou muita atenção a diferença em relação até cultural mesmo, que o brasileiro tem que ter alguém te servindo. E é muito diferente. Você vai lá, você bebe sua água, você toma seu café, você abre a máquina de lavar louças, você bota lá dentro e vai ficando aquela louça lá dentro da máquina. E no final do dia alguém vai lá, liga a máquina e guarda. Então isso me chamou a atenção positivamente até, dessa mudança mesmo, né? De mentalidade, de ter alguém ali te levando o cafezinho e te servindo, que não rola aqui pra nenhum cargo. Esse é outro conceito também que as pessoas têm muito, de levar a marmita e comer dentro do escritório. São algumas diferenças que me chamam a atenção positivamente. Eu acho que se eu voltar pro Brasil hoje, eu já mudaria um tanto quanto diferente. Mas o pessoal tem costume de levar marmita aí? Opa, marmiteiros total. E normal, assim, em qualquer lugar, passeio, na praia, em qualquer lugar. Mas o pessoal curte muito um restaurante também, mas no trabalho, assim, vai e almoça rapidinho e não tem aquela coisa que nem a gente tem, né? Aquela hora do almoço é o evento no trabalho. E vai, fica uma hora, um convida o outro. Não, as pessoas mal se convidam, assim. Levanta, come, volta a trabalhar e beleza, segue. Só por curiosidade, na empresa que eu trabalhei na Alemanha, também era exatamente assim como você falou. O pessoal, a maioria trazia marmita, comia ali na cozinha do escritório, cada um pegava o prato que a empresa provia, depois colocava na máquina de lavar, fazia o próprio café, então era exatamente igual na Alemanha. Isso mesmo.
Bom, Andréa, vamos falar de dinheiro agora. Gostaria de saber, então, né, a gente fica curioso quando alguém vai morar fora do Brasil, como que é a questão salarial. Claro que a gente não quer que você fale quanto você ganha, mas como que o salário se compara à vida que você tem aí e à vida que você teria no Brasil ganhando o equivalente? Como é que é essa questão? Essa questão do dinheiro é algo bem interessante, porque a conversão é algo que não dá para fazer. O custo de vida, o valor do dinheiro é completamente diferente, em vários sentidos. Então, eu vou dar um exemplo, a escola. Eu pagava de escola para o meu filho no Brasil, numa escola meio período, R$2.000. Aqui eu pago numa escola período integral, €300. Então, não dá para fazer conversão em vários sentidos. O valor dos impostos também impacta muito quando a gente vai converter, porque o imposto aqui é muito alto, né? Então, se no Brasil era 27% que descontava do meu salário, aqui vai chegar a 40%. Você fala, ferrou, não vai dar, a grana, a conta não fecha. Só que você tem muita coisa pública que vai te cobrir, que no Brasil não cobria. E mesmo assim, você vai pagar um seguro do carro, porque é o seguro obrigatório, é infinitamente mais barato. O hospital público funciona muito bem, mas se você quer pagar um seguro de saúde, um convênio médico, para você ter, assim, o luxo de um quarto particular, etc., você paga muito pouco. Então, o custo de vida é completamente diferente. Então, a conversão do meu salário, se eu for converter o que eu ganhava no Brasil com o que eu ganho aqui, não vai fechar. Tipo, no Brasil eu ganhava mais. Só que, por outro lado, eu tenho uma qualidade de vida melhor aqui. Eu tenho um custo de vida menor. Então, eu fui privilegiada de ver isso, porque eu creio que se eu tivesse aceitado uma proposta para vir para cá, já ganhando em euro, talvez eu não teria nem aceito mudar de país. Eu ia falar, é muito baixo esse salário, eu não vou. Só que como eu tive esse privilégio de ficar ganhando em real alguns meses ainda, e eu converti, mandava grana pra cá, então isso tudo ajudou, porque eu consegui ver a realidade, quanto que era meu custo de vida. Então eu acabei equiparando, assim. Eu vejo que eu tinha alguns luxos no Brasil, que eu não tenho, que eu não consigo ter aqui. Por exemplo, uma empregada doméstica. Minha casa no Brasil era o dobro de tamanho da que eu moro agora, e eu morava melhor, mas passeio muito mais aqui, a gente consegue fazer várias coisas que eu não fazia no Brasil. Então, o valor do dinheiro é completamente diferente. Então, não façam conversões. Eu acho que é essa a principal. Eu fui uma vez só pra Europa, mas eu tive a sensação de que o dinheiro, ele vale, né? Então, você vai no supermercado com 50 euros, você compra um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte. Eu, assim, no Brasil, eu lembro que eu gastava muito com comida, e aqui a gente come muito melhor. Eu como muito melhor, eu consigo comprar coisas super diferentes no mercado, e muito vinho, principalmente. E é muito diferente, assim, o valor do dinheiro, assim, só pra dar uma ideia, tem a Zara, uma loja que tem no Brasil e tem aqui. Eu comprei uma calça no Brasil, paguei R$250. Um mês antes de eu vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, a mesma calça, a mesma, 12 euros. Nossa. Então, o valor do dinheiro é muito, muito diferente. Mas como tem coisas mais caras também, que se eu faço a conversão, eu falar, isso aqui não tá valendo a pena eu comprar aqui, se pá, vale a pena eu comprar no Brasil. É meio doido isso aí. Mas, de uma maneira geral, o dinheiro vale mais aqui, muito mais. E você já falou algumas delas, né? Mas eu queria que você especificasse algumas vantagens e desvantagens de morar aí em relação a morar no Brasil. De desvantagem, eu diria que é o convívio familiar e dos amigos. Isso é algo que, pra mim, é muito, muito ruim. Eu sinto muita falta da minha família. Eu não tenho mais meus pais. Não acho que eu nem teria vindo, talvez, porque eu sou daquele tipo mega apegado com família. Mas eu sou muito apegada à minha irmã e meus sobrinhos. Isso eu sinto muita falta deles. Tudo bem, tem internet e tal, mas eu sinto falta daquele convívio e tal, e a gente depois que muda, romantiza muitas coisas, é muito engraçado, porque quando eu tava aí no Brasil, ficava às vezes semanas sem ver, mas aqui a gente acha que ia ver todo dia, é meio louco. Isso eu sinto falta do convívio, eu sinto falta do clima, tô sabendo que aí no Brasil tá um calor insuportável e todo mundo reclamando, e ainda assim eu falo, putz, eu tenho saudade disso, sabe, mas também é algo fácil de superar.
E de vantagem principal, eu vejo culturalmente, ver meus filhos, isso é incrível pra mim. Ver meu filho com amizade com crianças de outros países e construindo relações assim de... é mesmo isso de trazer palavras novas. Meu filho tem francês na escola, esses dias ele falando francês. Isso é muito, muito legal. Eu vejo a questão da segurança, isso é um dos pontos principais. Você sair à noite, não ter medo de voltar. É claro que me chama a atenção algumas coisas, que nem eu saí esse final de semana, eu tava com uma amiga aqui em casa, a gente saiu à noite, eu não tenho muito hábito de ir pra night, assim, mas Lisboa tem uma noite bem, bem agitada e eu saí com essa minha amiga e me chamou muita atenção a oferta de droga. Então a gente andando na rua, os caras oferecendo droga, assim, como se oferece chocolate no farol, sabe? Então isso me chamou muita atenção. Ainda até falei pra ela, eu não saí à noite em São Paulo. Tá assim, ela é mais disfarçado. Então, isso me chama atenção negativamente, só que, por outro lado, a segurança não é impactada. Então, tem aquela coisa assim, você sabe que tem o que não é um paraíso, não é tudo, não, tem um monte de coisa que não é legal. Só que tem uma segurança muito forte, ninguém vai vir a mão armada e te assaltar. Então, isso é algo, você vai e volta, não vai ter no farol, vai vir um cara. Isso, no Brasil, eu tinha, em São Paulo, alguém me chamava para ir numa festa à noite, eu vi o caminho que eu ia fazer para não passar por determinadas áreas, né? Então isso era muito ruim, e isso é legal não ter aqui. E de vantagem, essa oportunidade mesmo de conhecer outras culturas, você sair para caminhar de manhã e ver gente do mundo inteiro caminhando do teu lado, é muita coisa boa. Eu acho que no final o balanço é mais positivo que negativo. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Então agora chegou a nossa hora do momento viajante poliglota. Bom, Fabrício, acho que português você fala, né? Eu tento. A gente... Português de Portugal nem sempre, cara. Porque eu lembro uma vez eu tava na universidade, voltando pra casa de carona, e tinha uma portuguesa sentada no banco da frente e conversando com a gente no carro. Acho que ela era do norte de Portugal, de alguma cidadezinha lá, e ela falava e eu não entendia nada. Nada. E depois eu fui pra Alemanha, que eu tava trabalhando lá, conversando com um português amigo meu que trabalhava comigo. Acho que demorou mais ou menos umas 2 semanas pra eu entender tudo que ele falava, assim, pro meu ouvido se acostumar ao português de Portugal. Mas é um pouco difícil mesmo. É difícil. Mas a dica que eu tenho aqui é uma música, na verdade, porque a gente fala muito, né, de fado, que é esse estilo musical de Portugal e tudo mais, que é bem famoso. E eu tenho uma música que chama Desfado, na verdade, que era pra ser um fado, só que é bem mais animadinho, assim, que é da cantora Ana Moura, que uma amiga minha portuguesa me apresentou, na verdade, e eu gostei bastante. Então, se vocês quiserem, vão lá procurar Ana Moura Desfado. Inclusive, eu lembrei agora, você falando que é difícil entender o português de Portugal às vezes, né? Eu lembro que tem um quadro do Porta dos Fundos justamente sobre isso. O Fábio Porchat tá lá em Portugal e aí ele tá tentando conversar com um cara de Portugal, pedir informação e ele não entende nada que o cara fala. Eu vou colocar nos comentários aí também. Okay, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Bom, André, agora é a hora do perrengue, né? Aquela hora maravilhosa, que eu queria saber se você lembra alguma gafe, alguma história engraçada que aconteceu depois que você se mudou pra aí. Olha, o idioma é algo bem peculiar, porque, segundo eles, a gente não fala português, né? A gente fala brasileiro. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, assim, eu acho que de perrengue, de idioma, de coisa assim, tem algumas situações, até teve uma muito engraçada, que aqui camisinha é durex. E é fita cola pra gente, que fala durex, é fita cola. E a gente foi numa loja e tudo motivo de gato e tal, e foram fechar o pacote, meu marido, que legal, o durex é de gato aqui. Aí o vendedor olhou pra cara dele assim, e a outra, durex, e eu já sabia, eu olhei pra cara dele e falei, Fábio, durex é camisinha. Ele ficou super vermelho, né? E o cara falou, não vendemos durex aqui. Então, cara, mas eu fico imaginando um durex com cara de gatinho, não sei o quê. Então tem umas situações, assim, bem engraçadas. Tipo, você vê nos outdoors, no verão tinha muito energia, que é pica. Então você fala, tô cheia de pica, vou tomar esse energético para ficar cheia de pica. Então você já começa, assim, tem várias palavras que não bate, então é engraçado. Agora, se eu falei algo, só essa do durex que eu lembro mais. Agora, de ter falado, calcinha
assim, é cueca. Então você vai comprar, eu quero uma cueca. É até difícil sair da boca, sabe? É curioso. Mas eu acho que foi mais isso. A gente vai pegando as palavras, tentando não dar gafe. E como tem muito brasileiro aqui, eles acabaram meio que se adaptando com o nosso jeito de falar. Então fica engraçado, eles tentam imitar a gente tenta imitar eles e fica tudo certo. E assim, eu acho que de perrengue mesmo, foi essa situação que eu até comentei da casa, dessa portuguesa que não quis alugar. Na verdade, ela até falou que alugaria, mas ela pediu para eu pagar 4 aluguéis a mais, adiantado várias coisas assim, só porque era brasileiro. Então essa foi uma situação que muito me incomodou. Meu filho também, essa é curiosa, foi na escola, a gente estava ainda conhecendo as escolas, e aí a professora, porque aqui você vai ver, você vai ter algumas dificuldades com algumas matérias, por exemplo, história, que vai ser a história, não vai ser a história do Brasil, você vai aprender a de Portugal e blá blá blá. Ele falou, vamos ver se tá que vocês roubaram todo o nosso ouro. Nossa, toma essa. Daí ela, vocês não souberam cuidar, e era assim mesmo, os países iam descobrir pra tomar, daí ainda, aquele momento assim, sabe? Mas eu acho que, assim, quando você muda de país, você tem que vir aberto até os perrengues, porque acaba virando história pra contar e aprendizado. Bom, gostaria de agradecer então a sua participação aí, Andréa, expor um pouquinho do seu tempo para contar a sua experiência. Foi prazer. E Andréa, você gostaria de passar suas redes sociais, alguma coisa assim? Eu quero sim. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de Portugal, as belezas de Portugal, entra no meu Instagram, é Lisboa_turismo. E se vocês quiserem também conhecer Portugal de uma maneira toda especial, fala com o Fábio Prestes, que ele vai te levar, assim, pode deixar, vai ser um passeio cheio de picas, com muita energia e bem legal, e ele tira umas fotos bem... giro aqui é muito legal, então ele tira fotos giro, e é isso aí, você vai ver um monte de foto bonita. Então Lisboa_turismo. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. E que você tenha um dia cheio de pica. Pode deixar, muita pica pra todos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado de novo pela sua audiência e entra no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma que você pode precisar no mercado de trabalho. E não deixe de conhecer a Alura Língua para reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Andréa falou no programa, que mesmo trabalhando em Portugal, ela precisou muito de inglês e precisa do inglês no dia a dia. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também da alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, tem até curso de como você criar o seu currículo para você mandar para o exterior. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.